Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre cada lar representado que irá assistir essa aula, que venha a te abençoar verdadeiramente, ok? Boa noite, filha. Tudo bem? Quem for chegando vai dando um alô apenas para a gente ter noção de quem está entrando. Nós já vamos iniciando então com uma oração, ok? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande privilégio, Senhor, que nos concede neste dia. Em primeiro lugar, pela vida, Pai, a vida que o Senhor nos concede. Em segundo lugar, pela tua palavra, Pai, que nos sustenta, que nos põe de pé, que nos fortalece. Graças te damos, Pai, por tão grande privilégio de possuirmos e entendermos a tua palavra, Pai, através das aulas ministradas, Pai, porque antes mesmo de eu ministrar a aula, Pai, o Senhor já falou ao meu coração, o Senhor já falou no meu interior, no meu espírito, Pai. Tantas verdades maravilhosas que eu preciso transmitir nesta noite para todos aqueles que estiverem conectados ao vivo ou que estarão assistindo pela gravação, Pai. Abençoe cada vida, Pai. Derrama da tua paz, da tua graça, do teu amor, abundantemente sobre cada lar, sobre cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos pegar esta ministração, Senhor Deus, e colocá-la em prática nas nossas vidas, porque eu entendo que ao praticá-la, Senhor Deus, nós teremos condições plenas, Pai, de alcançar pleno êxito em todas as áreas da nossa vida, na área sentimental, financeira, profissional, ministerial. Sabemos que em Ti há todo sucesso nas nossas vidas, Pai, o pleno êxito, Pai. Assim como Tu dissestes ao general Josué, Pai, tenha bom ânimo, né? Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos esse bom ânimo neste dia, Pai, que, aleluia, possamos nos alegrar, Senhor Deus, com os Teus ensinamentos, que possamos realmente colocar em prática nas nossas vidas. Abençoe cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a todas, né? Por enquanto aqui quem se manifestou foram só as mulheres, né? Por favor, Bispa Morgana, não comece, tá? Mas glória a Deus. Boa noite, Bispa Morgana. Boa noite, Cleusa, Joaquim, um grande abraço. Evelyn, prazer estar aí contigo novamente, né? Minha esposa deve estar presente também, mas semana passada nós estudamos a respeito do capítulo 1 de Filipenses e ele trata especificamente sobre um termo que eu usei chamado mente sincera. Todos estão recordados disso? E que essa mente sincera, na realidade, o próprio capítulo 1, ele explana 3 prioridades, né? E essas prioridades, eu vou recapitular para vocês. Primeira prioridade é a comunhão do Evangelho, né? Então, é expressar a comunhão do Evangelho. Ele está intrínseco entre os versículos 1 e 11 do primeiro capítulo, ok? A segunda prioridade é o progresso do Evangelho, né? Todo o trabalho que o apóstolo Paulo teve para fazer com que o Evangelho chegasse às mais longínquas terras, naquela oportunidade, né? E Paulo sempre utilizando uma mente sincera. E a mente sincera é aquela que prioriza as coisas de Deus, prioriza o outro,
não a si próprio. Ok? Só recordando, para não demorar muito. E faltou a terceira prioridade, que é a fé do Evangelho, que está expresso nos 4 últimos versículos que eu vou ler agora para vocês, tá bom? Capítulo 1, versículos 27 a 30. Que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho, e em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Paulo está mencionando aqui que não basta apenas crer, né? Paulo regozijou-se em sofrer por Cristo. Tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim e agora ouvis estar em mim. Então, essa terceira prioridade de uma mente sincera é a fé do Evangelho. E a fé do Evangelho está diretamente expressa justamente a tudo o que está escrito nos Evangelhos. E os Evangelhos falam muito sobre batalhas, sobre lutas diárias, sobre enfermidades, fala sobre aflições, sobre inimigos ou adversários. A palavra de Deus nos alerta a todas essas coisas, né? Então, nós precisamos estar sempre alerta em relação aos inimigos. Sim, todos nós temos algum inimigo, né? Seja lá onde for, mas acima de tudo, né? Quando nós estamos falando de uma mente sincera, uma terceira prioridade da mente sincera que retrata a respeito da fé do Evangelho, nós estamos falando de inimigos espirituais. Aqueles que vêm trazer acusação, aqueles que vêm trazer peso no nosso dia, aqueles que jogam na nossa mente mentiras, aqueles que jogam na nossa mente coisas terríveis, de grandes dificuldades, de grandes aflições, de grandes tribulações. Esses são inimigos, porque eles não querem nos ver bem com Deus, nem conosco mesmo. Eles querem nos tornar egoístas, eles querem nos tornar individualistas. Eles fazem de tudo para nos separar do corpo de Cristo. Eles fazem de tudo para que estejamos isolados, porque quando o inimigo está isolado, ele é mais fácil de ser derrotado. Essa passagem que eu, finalizando o capítulo 1, fala sobre o alerta sobre os inimigos. Existem batalhas a enfrentar na nossa vida. Fala sobre estágios de uma vida cristã, né? Nós, em primeiro lugar, nos tornamos, a partir do momento que você recebe a salvação em Cristo Jesus, você entende, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a fazer parte de uma família. E você torna-se filho dessa família, né? E todos, conjuntamente,
nos tornamos filhos de uma mesma família, cujo pai é Deus. Posteriormente, há um crescimento, e deve haver esse crescimento, né? E passamos a ser servos. Nós passamos a servir ao reino, a servir àquele que nos salvou. E não é pouco isso. Quando nos tornamos servos, passamos de filhos de uma mesma família para servos, nós estamos trabalhando, servindo para o crescimento do Evangelho. Aquele que tem uma mente sincera vai servir para o reino, vai servir ao Evangelho, para que ele cresça, para que ele atinja mais vidas, para ganhar almas. E posteriormente, eles tornam-se soldados. E quando a gente fala de soldados, nós estamos falando de guerras, nós estamos falando de batalhas. E como é que nós podemos vencer essas batalhas? Tem uma música que diz assim: assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que devemos lutar as nossas guerras, meus queridos. Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos revestindo de toda a armadura de Deus, conforme está lá em capítulo 6 de Efésios, capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias da pregação do Evangelho, da paz, o cinto da verdade, que une todas as peças da armadura. Meus queridos, é assim que Paulo caracterizou um soldado. Sejamos assim também, possamos verdadeiramente colocar toda a armadura de Deus, e ela está disponível cada manhã no seu guarda-roupa espiritual. Cada manhã está lá separadinho. Não se esqueça. Assim como você não esquece de vestir a sua roupa para ir para o trabalho, não esqueça a sua armadura. Está disponível para que você vença esses inimigos, para que você lute o bom combate. Amém? O inimigo das nossas almas, que é Satanás, ou Lúcifer, o anjo de luz, que ousou ser como Deus, ou ser superior a Deus, ou ser como ele, fez com que o pecado entrasse no seu coração, ele está por aí para nos derrotar. A função dele é essa. E ele quer alcançar o maior número possível de pessoas. Ele já sabe qual é o destino dele. Ele já sabe que ele está derrotado. Ele já sabe o destino dele. Mas ele quer carregar o maior número possível de pessoas junto com ele para o abismo. Então, nós precisamos cuidar disso, né? Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos entender, ter uma mente sincera e buscar o interesse do outro e não buscar apenas e tão somente o nosso próprio interesse. Ok? Precisamos ter uma mente sincera para enfrentá-lo, combater um bom combate da fé. Paulo encoraja os irmãos aos filipenses, para ajudá-lo a defender a fé do Evangelho.
né? Ele convoca os irmãos para que o auxiliem na defesa do Evangelho. Como eu falei na semana passada, eu mencionei a palavra apologética, que é o exercício de defender a fé do Evangelho, né? Paulo nos adverte, né, nos alerta para estarmos firmes. Um só Espírito, amados. Um só Espírito. Quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Um só Espírito, uma só alma, lutando juntos. A unidade vence batalhas. É interessante quando passou aquele filme chamado 300 e a gente vê o exército de Leônidas com tantas estratégias militares, né? E eles sempre foram muito fortes, poderosos, quando eles agiram, atuaram e lutaram em unidade. A diferença entre Cristo e Satanás, né? Cristo é um unificador e ele unifica, ele trabalha pela unidade da igreja, ele trabalha pela unidade das pessoas, pelo fortalecimento de cada uma delas. E ele é um edificador. Ele edificou a igreja, ele edifica a cada um de nós, através do Espírito Santo. Quanto a Satanás, ele é separador, ele é um destruidor, né? Lá em João 10,10 diz, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus complementa, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Satanás é o ladrão, ele quer roubar tua alma, ele quer enfraquecer, até minguar o máximo possível teu espírito. Não permita. Revista-se de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nunca se esqueça, estamos do lado vencedor. Já está escrito. Está lá em Apocalipse, já está escrito. O futuro já está escrito. Eu sempre digo que a palavra de Deus é mais atual do que qualquer jornal. Em nome de Jesus. Nós estamos do lado vencedor. Aqueles que creem em Deus, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu e vocês estamos do lado vencedor. Então não há derrota. Amém? Eu ou você, sempre quando estamos sozinhos, seremos sempre minoria. Agora nós, quando estamos com Deus, estamos sempre com a maioria. Amém, amados? Em nome de Jesus. É vitória em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E nós estamos vendo através da vida de Paulo, através desta carta aos Filipenses, que nenhuma circunstância era capaz de atrapalhar o progresso do Evangelho, a fé do Evangelho, a mente sincera de Paulo em servir a Cristo em primeiro lugar e a servir ao próximo. Ok? Quando o inimigo vê a unidade de uma tropa quebrada, ele parte para a vitória. Está lá o general,
sempre no topo de uma colina, para ele ter uma visão mais sistêmica da batalha, do campo de batalha. E aí ele olha e vê que algumas linhas estão quebradas do exército inimigo. Ele vai atacar lá mesmo. E a partir do momento que você se fragiliza diante de Satanás, ok? Ele vai ver exatamente quais são os pontos fracos que você está. E ele vai atacar lá. Por isso, Paulo nos adverte: fiquem firmes. Se apeguem à palavra de Deus. Revistam-se de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Quando, porém, ele vê uma unidade inquebrável, inseparável, uma unidade unida, verdadeiramente, ele já está vislumbrando seu insucesso. Muitas vezes ele bate em retirada. Ok? Eu cito até um exemplo aqui, quem puder depois anotar, agora anotar e depois ler, né? Está lá em Êxodo 17, livro de Êxodo, capítulo 17, dos versos 11 a 13. Né? Josué batalhando e Moisés, enquanto erguia suas mãos, deixa eu ver se a camisa não está furada aqui, não está. Então, Moisés, quando mantinha seus braços levantados, quando mantinha seus braços levantados, Josué prevalecia. O exército dos hebreus, dos judeus, prevalecia. Só que os braços, se você ficar muito tempo assim, o que vai acontecer com eles? Eles cansam. Ok? E aí toda vez que Moisés baixava os braços para descansar, Josué e seu exército não prevalecia. Daí, o que acontece? O irmão de Moisés, Arão e Ur, resolveram colocar uma pedra debaixo dos braços de Moisés para que sustentasse os braços dele levantados. Moisés não estava batalhando, mas as mãos levantadas, erguidas aos céus, faziam com que o povo prevalecesse. Então, erga seus braços, erga suas mãos aos céus. Interceda pelas circunstâncias difíceis, pelas aflições, ore, batalhe espiritualmente, não desista, fica firme, porque o exército, teu exército, prevalecerá em unidade. Ok? Terceiro ponto aqui desta prioridade é a fé do Evangelho. A graça de padecerdes por Cristo não é sessão de masoquismo, ok? Mas entendermos que o sofrimento faz parte desta vida terrena. Não tem como nós escaparmos dele. Ora vem de uma forma ou de outra, numa área ou outra, nós não temos como fugir dela. Né? Temos que ser encorajados, devemos ser encorajados sempre a batalhar, a lutar. Mas uma das formas da gente batalhar essas situações padecer por Cristo, passar por sofrimentos, né? Nós temos que passar por esses sofrimentos em vitória. E de que forma é? Não permitir que por mais que entristeça o nosso coração, por mais que nos sintamos até às vezes derrotados por alguma circunstância, nós devemos ter uma mente sincera diante dessas circunstâncias e fazer com que mostrar para os inimigos que mesmo com todo esse sofrimento, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos todas as batalhas dessa forma. Certeza total
na palavra de Deus, porque ela nos garante, é a própria palavra de Deus. E tudo que está escrito nela já se cumpriu, tem se cumprido e nos dá a certeza de que irá se cumprir tudo aquilo que está escrito para o futuro. Então permaneça firme. Jesus Cristo uma vez nos alertou que deveríamos temer não aqueles que podem tirar a nossa vida aqui na terra. Devemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida eterna. Então nós precisamos ficar firmes. Nós estamos aqui como peregrinos na terra. Tudo tem um propósito debaixo do céu, gente. E o propósito não é que nasçamos aqui e morramos depois de alguns anos, algumas dezenas de anos, outras até bem menos do que isso. Não é esse o propósito. O propósito é que nós vivamos uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, de Deus, o Pai, ao lado do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos vencer as batalhas aqui na Terra. Aqui é um campo de teste, vamos dizer assim. Ok? Vamos chamar de campo de teste, né? Todo carro para ficar tinindo, né? Antes de ir para as ruas, ele passa por campo de teste. As nossas ruas são ruas, conforme Apocalipse, é ruas de ouro. Então, quando nós formos para as ruas de ouro, que este campo de teste, tenhamos sido aprovados. Amém? Paulo fala a respeito da participação nos seus sofrimentos. Aí, no capítulo 3, nós vamos ver apenas somente na semana que vem, nós vamos provavelmente citar mais um pouco a respeito disso. Alegria pela humilhação por causa de Cristo. Queria ler rapidamente aqui com vocês Atos capítulo 5, versículo 41. Atos 5, 41. Diz assim: E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. São uma mente sincera, que prioriza, né? Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, né? Mas às vezes eu quero fazê-los entender que quando nós colocamos o foco em nós mesmos, na nossa vida, naquilo que nos interessa, apenas e tão somente nos interessa, acabamos sofrendo mais do que quando colocamos o foco em Cristo, de quando colocamos o foco nas outras pessoas, no próximo, no nosso próximo. Então veja, aqui era o começo da igreja primitiva. O livro de Atos retrata o início da igreja primitiva, e aqui alguns receberam o evangelho com tanta alegria, que eles ficavam felizes quando eles se consideravam dignos de sofrerem, de padecerem, né? Vergonha pelo nome de Cristo. E muitas vezes as pessoas deixam de ganhar almas, deixam de ministrar uma bênção sobre a vida de uma pessoa, deixam de mencionar ou de ministrar algo extremamente construtivo na vida do outro, com receio de falar o nome de Cristo. E vergonha de falar de Cristo. Vergonha. Nós vamos ver hoje para que essa vergonha, né?
iniciou, né, essa parte que eu li hoje, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. E eu quero citar uma frase de Gandhi, pela qual, ao ouvir, ao lê-la, eu me envergonho, mas não pelo nome de Cristo, não é isso. Eu me envergonho de mim mesmo, a começar de mim, porque eu posso ser muito melhor do que sou hoje. Perguntaram para Gandhi, qual é o grande obstáculo para as missões cristãs na Índia? A resposta de Gandhi foi: os cristãos. Precisamos viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Eu sempre falo, a palavra de Deus é o quê? O manual da vida do homem. Está tudo aqui. Tudo aquilo que devemos seguir. Se a gente não segue essas coisas, a nossa vida não funciona legal. Se não funciona legal, nada vai dar certo. Nós teremos grandes dificuldades. Amém? Me choca essa resposta de Gandhi, mas é a realidade. Porque às vezes as pessoas se preocupam em ficar falando de demônios, de expulsar este, aquele, capeta de não sei do que, de não sei o que lá, prega a palavra, mas não vive em amor, não demonstra graça, não tem misericórdia, não tem caráter. Eu tive uma pastora que falava assim, caráter, quando eu falo não tem caráter, isso não existe, porque ou a pessoa é mau caráter ou é um bom caráter. Ou tem um bom caráter ou tem um mau caráter. Então vamos falar que nós precisamos viver de modo digno de uma pessoa de bom caráter. Uma pessoa honesta hoje, sai notícia no jornal. Uma pessoa honesta. Tinha que ser padrão, porque está aqui na palavra de Deus. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei de modo digno. Paulo confiava que os filipenses continuariam o seu caminhar cristão. Regozijava-se na confiança adquirida pelos cristãos em Roma, por causa das provações de Paulo. Isso os encorajava. Eles viam que Paulo não esmorecia por tudo que ele estava passando, já tinha passado, e ele não esmorecia. Isso trazia confiança aos irmãos de Filipos. Ele tinha confiança que venceria as tribulações e voltaria a vê-los. Paulo não sabia exatamente ainda o que ia acontecer com ele. Ele imaginava, mas ele tinha ainda uma esperança de poder revê-los, rever os irmãos, os irmãos filipenses. Mas infelizmente isso não pôde acontecer. Essa confiança alegre em Deus e o conhecimento de que Ele está no controle das circunstâncias são as bênçãos de ter a mente sincera. Vou repetir. Essa confiança alegre em Deus e o conhecimento de que Ele está no controle das circunstâncias são as bênçãos de ter a mente sincera. Deus está no controle das circunstâncias, então por que as coisas acontecem de ruim para mim? Por conta das nossas escolhas. É algo que nós atuamos ou agimos e a coisa não fluiu legal, vai trazer uma consequência não legal. E Deus, no seu caráter de justo, ele não interfere. Mas ele guarda, ele abençoa, ele fortalece. Passamos por sofrimentos, mas ele nos fortalece. Amém? Vamos para o capítulo 2.
E agora encerramos capítulo 1 a respeito da mente sincera, ok? É aquele que coloca o foco em Cristo e no próximo. Né? Agora nós vamos colocar aqui a respeito da mente submissa. Jesus! Acabou de falar de sofrimento, agora vou falar de submissão, mas pelo amor de Deus! Falaram que a carta da alegria, a alegria, independentemente da situação, independentemente de circunstâncias. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, diz a palavra de Deus. Nesta mesma carta, ok? Vamos lá, iniciando o capítulo 2 de Filipenses, diz assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Ok? Então, os 4 primeiros versículos apenas. Paulo faz um apelo à unidade entre os irmãos. Né? Para quê? Para que haja uma completa alegria. Você quer ser alegre? Precisa haver a unidade. Unidade em amor, nós já falamos da unidade do espírito, né? Ter um mesmo pensamento. Né? Então, assim, unidade de pensamento, unidade de amor, unidade de espírito, evitar o egoísmo e a vaidade. Ok? Abraçar a humildade em servir ao próximo. Abraçar a humildade em servir ao próximo. Não se trata da rendição de uma pessoa fraca. Submissão. Submissão. Abraçar a humildade em servir ao próximo. Submissão não é uma escravidão, não é uma humilhação. Submissão é você estar debaixo de uma missão. E a nossa missão é propagar o Evangelho. A nossa missão é de alcançar vidas, é de ajudá-las a levantar-se, porque as circunstâncias, o mundo lá fora, não vai ter dó. Cai em cima mesmo e derruba as pessoas. Nós temos ouvido tanto a respeito de estatísticas sobre suicídios. Misericórdia. Por que a pessoa se suicida? Porque ela está isolada, perdida nos seus pensamentos, que não são bons, não renovou a sua mente, não teve uma mente sincera e nem uma mente submissa. E acaba tirando sua vida por pressões que estão aí fora. Então não se trata, a submissão, abraçar a humildade, não se trata da rendição de uma pessoa fraca, mas a rejeição ao egoísmo e à determinação de uma pessoa forte. Vou repetir, não se trata da rendição de uma pessoa fraca, mas a rejeição ao egoísmo e a determinação de uma pessoa forte. Obstinada em se envolver com as necessidades e interesses dos outros. Você manifesta o teu interesse
pelas necessidades dos outros. É assim no casamento também, por incrível que pareça. Qual é a necessidade do meu cônjuge? Eu, como marido, tenho que saciar as necessidades da minha esposa. E vice-versa. Casamento é um exercício disso que eu estou falando para vocês. Né? Envolver-se e preocupar-se em... Aí fala até de obstinação, né? De você ser obstinado, determinado em fazer a outra pessoa feliz. Aí vamos para a próxima parte, que é bastante interessante. A partir do verso 5, Filipenses 2, diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ok? Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus, e coisas da terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humildade. Qual é o modelo de humildade? Jesus Cristo, lógico, vocês já responderam aí, tenho certeza que vocês já responderam que é Jesus Cristo. O que deve motivar a unidade da igreja? Cristo. Cristo. Imagine Jesus Cristo em sua glória, Deus Filho, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de Trindade. Três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três em unidade. Imagine abrir mão dessa unidade. Imagine Deus Filho se despir da sua glória. Abrir mão da sua condição de Deus igual ao Pai. Da condição de Deus igual ao Espírito Santo. Ele estava lá na criação de todas as coisas. Ele abre mão disso. Ele não usurpou. Ele não quis se agarrar a essa condição divina dele. Ele abriu mão disso. Para quê? Por mim e por vocês. Essa passagem que eu li é muito provável que seja um hino cristão primitivo, talvez um hino que o próprio apóstolo Paulo tenha escrito ou citado por sua forma poética e por uma forma de salmo, né? Que é um tipo de hino de louvor. Se estamos em Cristo, devemos saber conviver uns com os outros. Lembra da história do comunhão? Não é comunhão, é comunhão, comunhão.
né? Devemos saber conviver uns com os outros. Cristo, a unidade que ele nos traz como modelo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é a nossa glória pela qual devemos abrir mão da mesma forma que Jesus Cristo abriu? Talvez um diploma, uma formação acadêmica, pós-graduação, MBA, PhD, doutor. Talvez um emprego top. Devemos abrir mão de toda essa glória para que aprendamos a ter uma mente submissa. Ter uma mente submissa é você ter uma mente pronta para servir, para estar debaixo de uma missão que lhe cabe e executar da melhor forma possível. Essa palavra usurpação, no grego arpagmos com H, significa saque, espólio, roubo. E o substantivo arpadzo, agarrar com força. Jesus não considerou usurpação o fato de ser igual a Deus. Ele não se agarrou a isso. Em que você tem se agarrado que impede de você ter uma mente submissa, que te impede de estar a serviço do reino? Para reflexão. Ok? Como homem, Jesus Cristo sujeitou-se à vontade de Deus totalmente. Tá? João 8, versículo 29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus referindo-se a Deus Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. Ele não falou eu faço de vez em quando. Ou eu faço aqui, não faço acolá, ou não faço. Eu nem vou perguntar, né? Se nós temos feito sempre tudo aquilo que agrada a Deus. Mas o exemplo está aqui. Jesus Cristo, exemplo de uma mente submissa. Gente, nós somos homem, mulheres, homem, gênero humano, ser humano, homem. Fomos criados por Deus. Nós somos um pó e nos orgulhamos. De quê? Jesus Cristo é Deus. Ele abriu mão dessa condição divina para nos abençoar, para nos alcançar. Estamos aqui. Estamos aqui. Ouvindo esta palavra, quem está aqui é porque algum dia a palavra de Deus entrou no seu coração. Talvez a maioria ou todos entregaram sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é só Salvador, Ele é Senhor. Kyrios. Jesus Cristo sujeitou-se à vontade de Deus totalmente. Modelo de mente submissa. Da humilhação à exaltação, mostra essa passagem. Porque depois
Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está sobre todo o nome, cujo joelhos se dobrem em cima dos céus, debaixo da terra e nas águas debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a honra, para a glória de Deus Pai. Jesus abriu mão da sua condição de divina para nascer como um homem, para morrer numa cruz, para que, na verdade, Deus fosse glorificado, porque o plano de salvação era esse. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou todo o seu sangue por nós, por toda a humanidade, da eternidade passada, de todo esse presente e da eternidade futura. Um único sacrifício, um único derramamento de sangue, suficiente para salvar todos. Todos aqueles que o aceitam, todos aqueles que querem. 1 Pedro 5, versículo 6, eu queria que vocês anotassem para depois ler, para não ficar muito tarde. 1 Pedro 5, versículo 6. Ah, por que você fala primeira? Porque é carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Fala sobre humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele, no seu devido tempo, vos exaltará. Humilhar debaixo das mãos de Deus, na verdade, não é humilhar. Não é humilhação, é honra. Em Lucas, capítulo 14, verso 11, aquele que se exalta será humilhado. Então, se você está muito preocupado em se exaltar, exaltar não é ficar bravinho, não. É exaltar-se. É você falar, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Ok? Se você estiver com esse espírito, no devido tempo você será humilhado. Não tem como. Ok? Lucas 14, versículo 11. Jesus Cristo passou da humilhação à exaltação, passou numa condição de reinar como Senhor do céu, para morrer como um criminoso amaldiçoado. Na cruz, os romanos penduravam criminosos e eram todos amaldiçoados. Jesus Cristo foi tido como criminoso, amaldiçoado. Ele abriu mão dessa condição de Deus. Ele reinava no céu. Por você. Ele desceu. Nasceu de mulher, como um homem. Viveu como um homem. Morreu como um criminoso amaldiçoado. Mas Deus o exaltou soberanamente para que todo joelho se dobre. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E o joelho se dobre, toda a língua confesse. Amém? Que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Alguns exemplos aqui de pessoas que se exaltaram na Bíblia. Temos o faraó, que depois das 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito, ele foi extremamente humilhado. O rei Saul, aquele que antecedeu a Davi, o maior rei de Israel, de todo Israel, de toda a história de Israel. Mas antes dele, Saul, ele quis se exaltar quando ele capturou um rei inimigo, quando a ordem de Deus era para que fossem eliminados todos. E ainda guardou um gado, espólio, né? Deus tinha falado para queimar tudo. E a gente tem que fazer assim com os nossos inimigos da nossa alma. Temos que derrotá-los todos, não deixar nenhum vivinho, não. Porque se deixar algum inimigo vivinho, ele vai atuar na brecha.
ok? Mas Saul quis humilhar o rei inimigo dos amalequitas e ele acabou sendo humilhado, né? Ele morreu pela sua própria espada. Nabucodonosor erigiu uma estátua e pediu para que todos o adorassem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, porque não aceitaram adorá-lo. Mas mesmo assim, né? Deus provou a ele que havia um Deus, né? E aí ele ficou até meio doidinho, depois foi comer que nem boi. Humilhação. Quem quer se exaltar acaba sendo humilhado. Amã, quem se lembra da história da rainha Esther? Amã tinha construído uma forca para o tio de Esther. E ele engendrou um plano maquiavélico, tenebroso, maligno, total, para pegar e conseguir tirar a rainha Esther do seu posto e enforcar Mordecai. Em algumas versões diz Mardoqueu. E no fim quem acabou sendo enforcado na própria forca que construiu foi o próprio Amã, né? E o rei Herodes também é um outro exemplo de quem quis se exaltar e acabou morrendo, né? Os vermes o comeram por dentro, né? Então, assim, a gente tem... Vamos ler a partir do versículo 12 em diante. Começa a ter algumas ideias aí, começa a pular etapas, vamos por partes. Versículo 12. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Vivemos numa nação corrupta e perversa? E nós estamos resplandecendo como luz no mundo? Para reflexão. Retendo a palavra da vida para que possa gloriar-me no dia de Cristo. Versículo 16, né? Retendo a palavra da vida para que possa gloriar-me no dia de Cristo, um dia que Cristo retornar para buscar a sua igreja, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. A humildade, não a umidade não tem nada a ver, é outra coisa. A umidade é a penetração de água, né? Mas a humildade e a dedicação, ela vem do interior, pelo poder do Espírito. A carne não pode desenvolver essas atitudes. A carne não pode desenvolver essas atitudes. Quer saber se você está no Espírito ou na carne? Verifique as suas atitudes. Se de repente você perceber que as atitudes não estão correspondendo à humildade, às questões que o apóstolo Paulo menciona aqui, que nós vamos ver, retendo a palavra da vida, né? Sejais inocentes, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta, ser luz,
ser luz neste mundo. Jesus Cristo já falava lá, para nós sermos luz no mundo, sal desta terra, temos que dar gosto, temos que conservar a terra. Tem de haver sacrifício e serviço, onde há mente submissa, humilde. Tem de haver sacrifício e serviço, onde há mente. Gente, sacrifício, pelo amor de Deus, entendam de uma vez por todas, né? Não adianta você pegar um chicote, uma cinta de couro e começar pá, pá, pá nas costas. Não é sacrifício. Ah, não, eu vou subir não sei quantos degraus de escada. Ah, não, porque eu vou dar 5 voltas na terra a pé para cumprir uma. Não, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Sacrifício. O sacrifício que está sendo mencionado aqui é você abrir mão da tua vontadezinha. É você abrir mão de ser uma pessoa individualista, egoísta, que pensa em si mesmo, nas suas coisas próprias, e não pensa no outro, não se dedica para o reino. É importante que a gente comece a refletir essas coisas, porque as pessoas acham que alcançar a salvação é apenas e tão somente você confessar Jesus Cristo. Essa é uma parte. E nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para vocês. Já estamos chegando. No verso 12, diz assim, verso 12, eu estou me perdido aqui. Por isso, meus amados, assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse operai a vossa salvação é desenvolver a salvação. Como é que você desenvolve a salvação? Amadurecendo como cristão. Lembra que nós mencionamos? Primeiramente, você se torna filho, nós nos tornamos filhos de uma mesma família. Posteriormente, nós nos transformamos em servos. Crescimento do evangelho, crescimento espiritual. Lembra-se desses estágios que eu mencionei? Vamos lá, vamos voltar rapidinho. Isso é importante você entender. Tá? Filhos de uma mesma... Estágios de uma vida cristã. Filhos de uma mesma família, servos, crescimento do evangelho e depois tornar-se soldados. Soldado é um cara que sabe batalhar, vai para a guerra, tá na luta, entendeu? Não é a luta que você diz que luta. Essa luta aí, muitas vezes você leva uma pancada e volta enfraquecido para sua casa. Eu estou falando, é a luta real, é a luta espiritual. Essa é a luta real, essa é a luta verdadeira. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, dominadores do mal. Ok? A nossa luta é espiritual. E as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Portanto, se você estiver na carne, você não vai estar condizente ao operar a salvação. Você apenas confessou a salvação. Vamos chegar lá. Então, assim, sempre obedeceram. Assim, devem continuar a obedecer e a desenvolver a salvação com temor e tremor. Paulo, aqui nesse trecho, Paulo é um exemplo de mente submissa. E nós vamos ver aqui. A salvação tem relação direta a uma resposta nossa. A salvação tem uma relação direta a uma resposta nossa, de todo o coração, à graça de Deus.
quando você o ama de todo o vosso coração, de todo o coração, a salvação que você recebeu vai ter uma relação direta a uma resposta imediata. A salvação de Jesus Cristo não pode ficar sem resposta. A resposta não é sim, eu aceito, não é essa só a resposta. Não é essa a resposta. Quer ver? Vamos abrir lá. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então não basta você confessar apenas com a boca. Você tem que crer de todo o teu coração. E quando você crê de todo o teu coração, você vai dar uma resposta direta à salvação que Cristo conseguiu para você. E qual é essa resposta? Mente submissa. Mente sincera. Até aqui por enquanto. As outras duas mentes depois a gente vê. A mente submissa é a mente de Cristo. Amém? Então Paulo aqui retratou o seu exemplo, né? Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também operar a salvação com temor e temor, porque Deus é o que opera a vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, e ainda que eu seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Mente submissa de Paulo. Exemplo. Tá? Mas tem mais exemplo ainda. Para aqueles que estão falando assim, mas Cristo é Cristo, né? Paulo já mostrou aqui para nós. Ele também era um modelo, um exemplo de fé, de mente submissa, de uma mente submissa. Ele estava debaixo de uma missão e ele iria cumprir, como ele disse, combati o bom combate, guardei a fé. A partir do versículo 19. Vamos lá. Agora nós vamos falar de um outro rapaz. Versículo 19. Mas confio no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há nenhum homem como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Mas também conheceis o caráter dele. Dele quem? Timóteo. E que, como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho. Como filho ao Pai, tem servido comigo no Evangelho. De modo que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Para ele levar, olha, vai acontecer comigo, vou morrer, ou vou ficar preso mais um período, daqui a pouco eu vou ser liberto. Ele ia mandar Timóteo com a definição da situação de Paulo. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Essa era a esperança de Paulo. Mas, vamos dizer a respeito de Timóteo. Timóteo também é um modelo de um homem de mente submissa. Ele era considerado filho na fé de Paulo. Amados, eu não vou ler todas essas passagens, mas eu gostaria que você adotassem 3 especificamente, tá? Atos 16, versículo 1 e 5. 1 a 5. Atos
Livro de Atos, capítulo 16. Lembra do capítulo 16? Se vocês lembram, foi nesse capítulo que começou o nascimento, que foi o nascimento da igreja em Filipos. E está, nos 5 primeiros versículos, está falando a respeito de um jovem grego chamado Timóteo. Lê lá depois. Depois, na segunda Timóteo, por que segunda? Porque é carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 a 6. Paulo também menciona algumas características, algumas coisas a respeito da relação dele com Paulo. E por último, a passagem, 1 Coríntios 4. Por que 1 Coríntios? Porque é carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 a 17. Agora, quais serão as qualificações de Timóteo, lendo essa passagem aqui do capítulo 2 de Filipenses, do versículo 19 até o 24, quais são as qualificações de um homem com mente submissa? Timóteo, aqui, especificamente. Em primeiro lugar, ele era incomparável. Como homem, ele era incomparável. Por quê? Está aqui. Versículo 20. Porque não há nenhum homem como ele. Jesus. Não há nenhum homem como ele, é incomparável. Em quê? Na sua dedicação, como filho espiritual de Paulo. Não há ninguém que se compare a ele. Timóteo, um jovem. Jovens, quem é jovem aqui, levanta a mão. Quem é jovem? Né? Eu falo que eu sou jovem, apesar de quase 60 anos, porque o que são 60 anos diante da eternidade? É um pingo, é um cisco. Então eu sou muito jovem, estou um bebezinho, então saindo das fraldas. Ok? Mas eu estou falando especificamente para os jovens mesmo. Se tiver jovens aí, jovens, amados, muitos de vocês dizem, não é tempo ainda para me dedicar a isso. Timóteo era um jovem grego na época, né? Completamente longe das coisas de Jesus Cristo, mas o evangelho chegou até ele se abriu ao evangelho. Ele foi considerado incomparável. Ele foi considerado sincero. Vamos lá? Porque não há nenhum homem como ele que sinceramente, cuide do vosso estado. Além de tudo, ele é cuidador. Então ele é sincero, ele é cuidador, ele tem cuidado. É um pastor, né? Era um pastor, né? Qual outra característica de Timóteo citado nessa passagem? Depois vocês leem com calma. Busca as coisas de Cristo. Homem de caráter. Vocês conhecem o caráter dele. Está aqui. Mas também conheceis o caráter dele. Você acha que Paulo recomendaria Timóteo se ele fosse um mau caráter? Servo. Filho ao pai. Fiel. Lá na passagem que eu mencionei, 1 Coríntios 4, versículos 15 a 17, fala da fidelidade de Timóteo a Paulo e ao evangelho, né? E do filho ao pai, ele era filho, então ele como filho, ele estava debaixo da missão do pai. O pai espiritual aqui era Paulo, então o que o Paulo mandava Timóteo fazer, ele ia, porque ele sabia quem era Paulo, ele conhecia Paulo. Ele abraçou o evangelho de tal forma que obedecia, né? O filho ao pai, o que Timóteo transmitia? É uma pessoa que respeitava, tinha respeito, reverência ao seu pai.
obediência, ele obedecia a Paulo. Timóteo, como filho espiritual de Paulo, ele era a extensão de Paulo. Você vê que ele é como um representante de Paulo onde ele estivesse, um embaixador de Paulo onde ele estivesse. Tamanha relação entre os dois. Timóteo, exemplo de mente submissa. Se o bispo Zezinho estiver aqui, meu querido pastor, o senhor está precisando de muitos Timóteos para trabalhar com o senhor. Muitos Timóteos. E cada um de vocês que fazem parte de uma igreja, né? Ou mesmo que não façam parte de igreja. E quando eu falo igreja, não falo de religião, como eu venho falando nas aulas. Amados, vocês têm que estar debaixo da submissão. Olha, vocês têm que estar submissos ao propósito, aos planos do teu pastor. Paulo era o pai espiritual de Timóteo e de aqui. Né? Ele representa o pai, ele era fiel, ele obedecia. Assuma estes pontos como objetivo de vida. Eu não estou falando ministério, estou falando como objetivo de vida. Respeito, obediência, né? Extensão do pai. Então, se você não tem, de repente, na sua convivência, no seu entorno, não tem um pai, alguém que seja um modelo para você, okay? Que tenha uma missão, que esteja alinhada com a vontade de Deus, em nome de Jesus, né? Olha para o Pai Celestial. Você tem que ser a extensão do Pai. Você tem que ser o embaixador do Pai. Você tem que ser o representante do Pai, onde você estiver. Assuma estes pontos como objetivo de vida e você irá longe. Você irá longe. Você irá longe. No versículo 21, abrindo um parênteses, porque todos buscam o que é seu. Timóteo não buscava o que era dele. Ele abria mão das suas coisas para viver pelos outros. O que você tem buscado? É para você? É para o reino de Deus? É para o próximo? Vamos refletir. Encerrando, eu já vou encerrar, hein, gente? Em nome de Jesus, hein? Hoje está acabando já. Desculpe, estendi um pouquinho, mas vamos acabar o capítulo 2 para não atrasar muito aqui. Do versículos 25 em diante. Contudo, julguei, vamos aprender a falar nome de remédio agora. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, ainda genérico ainda. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades, porquanto ansiava por todos vós e estava muito angustiado, porque tinhais ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente e quase à morte. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e tratai-o com grande estima, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Epafrodito. Epafrodito, modelo de um homem com mente submissa. Ele era um cristão equilibrado. Ele conhecia a comunhão do evangelho, que era, Paulo o chamou de irmão. Ele era cooperador ou companheiro de trabalho, serviço, né, para o reino. Ele trabalhava para o crescimento do evangelho.
companheiro de lutas. Então, quem é companheiro de luta, combate pela fé, ele já estava num grau de ser um soldado. Lembra dos estágios? Filhos de uma mesma família, servos, soldados. Epafrodito, companheiro de lutas de Paulo. Ele combatia pela fé. E ele foi considerado um cristão equilibrado, né? Porque ele tinha em si um pouco de cada coisa. Note bem, eu quero fazer um parênteses bem rápido, já finalizando. Eu e você, por mais que você negue, por mais que você não acredite, nós somos corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. O que vive eternamente, alma, espírito. O espírito nosso quer relacionar-se com Deus. A alma quer relacionar-se com este corpo, quer se regalar. Por isso que existe uma luta interna, interior nossa, né, entre a alma e o espírito. E aquele que nós alimentamos mais, automaticamente será mais forte e vencerá o outro. Se o espírito, vencerá a alma. Se a alma, vencerá o espírito. É uma linha muito tênue, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ter equilíbrio. Então nós precisamos ter plenitude de saúde no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Eu preciso alimentar o meu corpo. Eu também preciso alimentar a minha alma, para que ela não fique muito rebelde. Mas precisamos alimentar o nosso espírito. Tudo em equilíbrio. Ok? Epafrodito não pensava em si mesmo. Ele esteve quase à morte. Quase à morte. Ele ficou angustiado pelos filipenses. Não fez caso de sua vida para suprir a falta de Paulo no servir a igreja. Paulo não está aqui, mas eu estou servindo. Eu estou servindo. Paulo, recebi aqui uma orientação de Paulo e vamos seguir aqui essa linha. Epafrodito. Epafrodito. Modelo de um homem com mente submissa. E eu encerro por aqui esta noite, esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Estou vendo alguns aqui que estão entrando. Amados, quem tiver necessidade de finalizar, fiquem à vontade. Amados, Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Senhor Deus, eu declaro sobre a vida de cada um, Pai, que acompanhou essa aula por inteiro ou em partes, Pai. Não importa, Pai, mas que a Tua mensagem, Pai, esteja gravada nos corações e nas mentes, de forma que venhamos a crescer na Tua presença, aprender a conhecer-Te mais, tenhamos força, Pai, para lidar com as aflições, as agruras desta vida, deste dia. Infelizmente, numa nação corrupta, onde nós fomos colocados, conforme foi dito nesta carta, Pai, mas que sejamos luzes, Pai, aqui no Brasil, que sejamos luzes aqui em qualquer lugar que cada um dos nossos irmãos estiverem. Em nome de Jesus. Abençoe cada casa, Senhor, cada lar aqui representado, Pai. Que o Senhor possa enchê-los, Pai, com a Tua presença e com o consolo do doce Espírito Santo, Pai, no coração de cada um, Pai. Que nós possamos vencer as aflições, as dificuldades, as batalhas diárias da nossa vida, Pai, em Cristo Jesus. Nós cremos e nós agradecemos com todo o nosso coração.
Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vou ver aqui algumas. Eu não consigo ver todos aqui. Deixa eu ver aqui. Irene, minha prima. Maceió, chegamos aí em Maceió. Em nome de Jesus. Valdir, boa noite. Alguns nomes passaram, eu vi Marisa. Boa noite, Marisa. Pastor Cláudio. Evelyn. Boa noite, amados. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Não é fácil ficar ouvindo o gordo falar aqui, viu? Jesus. Nada fácil as guerras, né, amor? Mas Deus é mais, tá? Fique firme, tá? Em nome de Jesus. Ficaríamos mesmo sem rumo e sujeitos à derrota. É isso mesmo, amor. Pastor Cláudio, grande abraço. Bispo Zezinho, amado, Deus abençoe. Obrigado por mais uma vez acompanhar aí. Quem mais se manifestou aqui? Vamos ver. Oi, Aninha. Só tem uma parede aqui separando a gente, mas oi, Aninha, Deus abençoe. Legal que você assistiu. Oi. Luiz Civile conseguiu entrar, graças a Deus, querido. Um grande abraço aí, amo muito tua vida. Meu padrinho, você sabe o que eu estou te dizendo, né? Grande abraço. Maria Lúcia, boa noite, querida. Deus abençoe. Cleusa. Tem mais aqui que eu consigo ver. Depois eu respondo cada um de vocês, tá bom, amados? Em nome de Jesus. Depois eu vejo os comentários aí que vocês colocaram, aí eu comento alguma coisa, tá bom? Bispa, Norminha, boa noite, Norminha. Bênção você estar aqui, obrigado. Amém, amados. Não sei se falhou alguma coisa aqui, mas eu creio que... Amém, Marisa. Deus abençoe você também, te capacite cada dia mais, tá? Fiquem na paz. Tá bom, amados? Obrigado. Um beijo no coração. Semana que vem nós temos o capítulo 3. E ainda tem muitas coisas para a gente conversar a respeito desta carta maravilhosa de apenas 4 capítulos. Apenas 4 capítulos, mas de muitos ensinamentos. Um espírito, um amor. Amém? Uma fé. Em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Excelente finalzinho aí de semana para vocês aí, abençoado, tá bom? Tchau.